Depois de uma semana de pausa, voltamos com Solo Leveling e dessa vez, mais uma dungeon começando com o nosso protagonista. Quem sabe um momento recordar é viver, porque parece que a party daquela dungeon desastrosa e caótica e mortal voltou a se reunir até o final deste episódio. Será que no futuro teremos mais caos e destruição? Bora comentar sobre isso. Olá, eu sou a Gabi Xavier, você que já me conhece, seja bem-vindo de novo, se não me conhece. Oi, eu falo de vários animes, mangás aqui neste canal e Solo Leveling todas as semanas no nosso chamado Sabadungeon, ou para os mais tradicionais, Solofeira. Hoje a gente vai comentar finalmente do episódio 8, que muitos esperávamos que saísse semana passada, e logo depois do episódio 7 já disseram que não vai sair, mas frustração foi o nome deste episódio, que é frustrante. E eu vou dizer pra vocês que eu tô um pouquinho frustrada com este episódio, sim. Calma, não sou hater, quero comentar tudo o que aconteceu e dizer pra vocês porque eu não gostei tanto do ritmo e algumas escolhas de adaptação neste episódio dessa semana, mas o futuro promete. Se você não quer se frustrar, olha que camiseta incrível! loja.com.br/Gabi-Xavier, uma coleção sensacional com estampas de Japão, inspiradas em animes exclusivas que você não encontra em lugar nenhum e com qualidade maravilhosa, apenas nesse link, depois vai lá conhecer. Não falo de spoiler do futuro, tá? Se não sabia disso, agora ficou sabendo, só falo do que aconteceu no episódio e para uma contextualização, pelo que eu pude ali reolhar e relembrar, tivemos adaptação mais fiel apenas do capítulo 28, fora alguns puxamentos ali, adiantamento de personagens, cenas, coisinhas que foram melhores desenvolvidas em extras, vamos dizer assim, e só. Mas do que foi frustrante para mim, queria dizer para vocês que eu achei o ritmo meio lento. Eles já estão desde o começo, literalmente na primeira cena dessa temporada de estreia, adiantando fatos sobre a ilha Jeju, que foi citado novamente nesse episódio, os caçadores Rank S, para que quando chegar num arco mais à frente, as coisas não venham desabando em cima de você que não conhece a história sem qualquer explicação ou dica prévia. Isso eu acho maneiro. Mas eu senti que dessa vez, em maior escala, assim como senti em outros episódios em menor proporção, eu acho que eles perderam um pouco do ritmo do que ainda é a trajetória principal que a gente está acompanhando, do Jin-Woo, que é o protagonista, afinal quem a gente quer ver pelo menos até esse momento, para mostrar uma cena de caçadores Rank S falando sobre a ilha Jeju, para mostrar de novo a Cha e como ela recebeu um convite do pai do Jin-Ho. Eu tenho dificuldade com os nomes, vi que vocês chamam ele de Jinho, achei sensacional. Dinho é o apelido. Enfim, fazendo convite pra ela, algumas dessas inserções pra mim fazem sentido, outras, apesar de eu entender a proposta, fizeram com que este episódio fosse mais de transição do que ele poderia ser. Pra começar, o episódio já abre com uma continuação daquela conversa do Dinho com o Jin-Woo, em que depois de se fazer de difícil, agora no anime eles deixaram bem explícito que o propósito do protagonista aceitar o convite deste garoto filho de rico Rank D para participar de 19 dungeons para que ele conseguisse ser um mestre de guilda, sim dele, não veio com ambição necessariamente de dinheiro ou de força simples e puramente. Desde o último episódio que a gente pôde assistir, o objetivo do protagonista é conseguir os ingredientes para esse tal elixir da vida que ele precisa para tentar salvar a sua mãe dessa doença do sono eterno. Dá uma humanização maior pro Sun Jin-Woo nesse ponto em que parece que ele tá ficando cada vez mais sóbrio, frio e distante daquela personalidade mais carinhosa e calorosa que ele tinha antes de interagir com o tal sistema que agora ele tá jogando sozinho. Acho uma decisão interessante, não deu um grande gancho de um episódio para outro, esquecendo recapitulação, ele já se decidiu, mas você entende propósito e encher de propósito uma história que não é tão profunda assim em narrativa é sempre bem-vindo. Não que a gente precise de algo extremamente complexo para uma história que é puro entretenimento e é isso que a gente quer, mas faz bem. E aí que a gente tem alguns adiantamentos também, mostrando, como eu falei, dois caçadores Rank S, e desculpa gente, eu me esqueço de todos os nomes dessa história tirando o protagonista, vou colar, Baek e Choi, se eu estou falando certo, se eu não tô, espero que me entendam, conversando, como eu falei, sobre a tal ilha Jeju, que é aquela que a gente vê no prólogo desse anime no primeiro episódio, que é uma ilha que vieram uns formigões, uns monstros, o negócio saiu do controle, vários caçadores Rank S lutaram, e há esse diálogo entre eles no episódio, dizendo que não deram conta do que aconteceu. Que um deles perdeu uma pessoa, a gente vê a cena de alguém assim, bem
de leve, sendo devorado aparentemente por essa formigona, e o Choyu, de óculos, falando como ele quer treinar outros caçadores e se preparar sim para voltar para essa ilha que tá isolada, para que não seja só um check anual para ver se tá tudo controlado. Ele quer resolver aquilo ali. Então fica a informação para vocês do caos que existiu nessa ilha, como vários caçadores fortes se envolveram, vários deles morreram, existe uma frustração, uma aparente não vitória e o desejo pelo menos de um deles de retornar com outros caçadores e colocar esse negócio nos trilhos de uma vez por todas. Entende? Eu entendi. Eles estão fazendo gancho, eles estão preparando o terreno para falar disso depois. O problema é que não foi só essa inclusão em meio à questão central do protagonista. Foi isso, e aí eles mostram também o negócio do Dinho com o pai dele, né? O pai dele falando das principais guildas, explicando o que já tinha sido explicado em momentos anteriores, de que eles são uma empresa muito rica, mas a partir do momento que os portais se abriram neste universo, fonte de riqueza e material passou a ser aqueles loots, o que eles pegam nas dungeons, então as guildas detêm maior parte desse poder financeiro, inclusive de materiais, e como uma construtora, um cara que é rico, ele quer também deter essa matéria-prima para que ele não precise ficar perdendo dinheiro para as guildas a cada coisa que ele vai produzir. Eu acho um pouco de perda de tempo, porque a gente já sabia desse raciocínio, já foi dito de outras formas, mesmo que não pela boca do pai do Dinho, em outro momento no anime. Então a gente perde um micro tempo de tela que poderia ser reduzido para uma mínima cena, uma fala ali entre eles, citando as maiores guildas e só. Aí isso linkou com um gancho pra Tia, que tava ali treinando, a Rank S loira, né, que já apareceu desde o começo também, em algumas inserções, e ela recebe um convite de um cara ligado a essa construtora. Então uma coisa faz um vínculo com a outra, mas de novo, a gente vai perdendo um pouquinho de tempo de tela. Vou ser um pouco mais explícita. Não é que eu ache que essas cenas por si só são descartáveis, é legal que eles incluam, mas eu acho que dissipá-las em mais episódios ou fazê-las mais curtas faria com que o restante não fosse tão subaproveitado. Aí sim, depois a gente volta a atenção para aqueles que estão indo para uma nova dungeon. A gente vê que todos aqueles que se reuniram na dungeon da estátua sobreviventes foram chamados para mais uma nova dungeon rank D, incluindo o protagonista, a Junhee, que tá ali toda traumatizada, mas é uma healer rank B, o próprio Song, gente, eu confundo Song, enfim, o que era o líder da outra dungeon e que perdeu ali um braço ou parte do braço, que é um excelente espadachim mesmo antes do despertar como caçador, mas ele despertou como um mago, então ele não pôde potencializar uma coisa com a outra, que para ele foi extremamente injusto, porque ele teria a somatória de técnica com força física, se assim ele tivesse despertado. A curiosidade de que ele treina um caçador rank S que não é revelado, porque ele, por exemplo, tem a força física, mas não tem a técnica, habilidade. E aí você vê como esse Song, apesar dele não estar com um braço, ele tem um respeito e consegue ser o treinador de um cara que em força é muito acima dele. Eu acho que esse ponto da história que fizeram bem em adaptar tal como estava no material original, é importante pra gente dar valor pra esse cara, porque a primeira vez que o vimos, ele foi o líder de uma dungeon que não era pra ser tão difícil. Quando chegaram na estátua, ele se sentiu culpado por ter permitido e ter dado a palavra final pra eles entrarem naquele local mortal e não ter sido a pessoa que deu as dicas ou o caminho pra alguns deles sobreviverem. Quem fez isso foi o Jinwoo. Se tivesse cortado naquele ponto, poderíamos achar que ele não era grande coisa. Aqui não, a gente começa a ver um pouquinho do como ele não só tem honra, caráter, mas também tem a sua importância independente do rank e da classe que ele acabou despertando. Fora isso, tem os outros sobreviventes, incluindo Kim, que teve um destaque numa cena que, se eu não me engano, no mangá aparecia um pouquinho mais à frente no próximo capítulo, 30 talvez, em que essas falas que a gente viu agora atuadas, exemplificadas com cenas dele e da filha, vinham como espécies de pensamentos, memórias. Aqui a gente vê a coisa mais desenvolvida. Aqui é uma parcial inclusão ou ilustração, né, melhor na adaptação, que eu não acho, por exemplo, descartável, porque vai interferir diretamente num personagem que vai entrar numa dungeon junto com o protagonista. Então é uma história central, do presente.
E o que é importante também sobre esse Kim? Ele sai daquela primeira dungeon como um filho da mãe. O cara que abriu mão de salvar os outros quando era crucial que ele ficasse. E por causa dele, os outros ali, os últimos sobreviventes, quase morreram. A minha sensação quando eu li, por exemplo, foi de extrema raiva. Essa cena humaniza, mais até na adaptação do que no material original. Ele realmente tem uma família, como vários outros que morreram? Sim, mas ele tem uma família. Ele não aceita se aposentar apesar de quase ter morrido, porque ele precisa bancar 2 filhas. Tem uma filha que depois pergunta se ele é forte. Ele diz que sim, mesmo sabendo como neste universo de caçadores e de monstros ele tá bem abaixo. Interagindo com o líder, interagindo com o protagonista, ele ainda é muito distante e frio. Ele mal olha. Será que por um despeito ou por culpa? E o gancho interessante, que ficou infelizmente tudo para o próximo episódio, é que quando eles vão iniciar essa dungeon, chegam os outros participantes que são caçadores prisioneiros, condenados, que vão ali porque tá faltando caçadores na área, então a associação mandou eles junto com o outro que tá os observando, tutelando, controlando. Os caçadores prisioneiros são rank C, o cara que vai ali para os controlar e vigiar é rank B, mas é óbvio que chegando uns caras todos brutos, falando ali de um jeito que parece que eles vão matar qualquer um a qualquer momento, gera uma insegurança e uma sensação de incerteza no protagonista, que tem uma intuição muito maior agora que ele tá habilidoso e evoluído com o seu sistema. E a gente teve uma cena jogada ali no meio em que um cara que não é um desses fala pra alguém que quer eles mortos. Eles quem? É óbvio que esse é um mistério deste momento da história. Existem algumas pessoas indo pra uma dungeon, pessoas esquisitas chegando e alguém tem que morrer. Ou alguém precisam morrer. Quem? A gente só vai descobrir no próximo episódio ou nos próximos episódios. Ah, lembrando também que o Jin-Woo ele só vai, continuando nessas dungeons de rank mais baixo, porque ele não tá conseguindo com suas tarefas diárias abrir quests secretas, conseguir uma chave de uma dungeon, nem a que ele queria voltar pra tentar chegar no castelo demoníaco, nem qualquer outra instantânea pra que ele conseguisse upar com monstros mais fortes, então ele tanto aceita participar das dungeons junto com o Dinho, quanto agora também aceitou uma dungeon de rank D mais baixo na chance de tentar upar alguma coisa, que os 3 pontos de tarefas diárias para ele que tá mais forte agora significam praticamente nada. Mas como é que ele vai fazer? Vai ficar quietinho ali no canto, dando uns petelecos nos bichinhos sem ninguém ver, upando devagarzinho? Posso dizer para vocês que essa dungeon promete muitas emoções, porém já não sei se eles mostrarão muitas coisas no próximo episódio, já que eles vão freando a história o tempo todo para inserir algumas coisas, mas aqui no 8º episódio, de 12 previstos, eu já acho que talvez a história da primeira temporada termine atrás do que eu acreditei, do momento que eles avançariam, e o que pra mim antes era elogioso deles trazerem informações antecipadas, começou a ficar, pelo menos nesse ponto, pouquinho demais e truncando a história que, gente, sejamos sinceros, é o que o pessoal quer acompanhar neste ponto do Jin-Woo. Mas se o nome do episódio está aqui transcrevendo o seu sentimento de frustração ou não, podem comentar aqui embaixo, dizer o que vocês estão achando de Solo Leveling, se é frustrante, se não é, o que vocês esperam para os próximos episódios ainda dessa temporada. E, gente, pode discordar de mim, tranquilo, tá? Como eu sempre digo aqui, mantendo respeito entre vocês, entre mim, tá tudo certo. Chegou até aqui e não se inscreveu? Sério, o seu coração tá mandando você se inscrever. Aperte esse botão e espere em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente!